Então aqui, irmãos, vou trazer para vocês esses 4 sinais que estão acontecendo esse ano. A gente teve já 2 sinais, 2 eclipses e mais 2 ainda virão. Vou passar para vocês esses 4 acontecimentos que estão acontecendo. Situarmos melhor. A gente teve um primeiro eclipse no dia 25 de março. Ele foi um eclipse penumbral, ao qual a lua ela entrou na penumbra, e aqui você pode ver a região que afetou aonde foi visto esse eclipse penumbral, aonde a lua ela deu uma escurecida. Irmãos, esse foi no dia 25, 24 e 25 de março aconteceu esse eclipse. E exatamente no dia que aconteceu esse eclipse, pela primeira vez, a ONU aprovou o cessar-fogo ali na guerra em Gaza, que está acontecendo aqui nessa região do Oriente Médio. Foi interessante porque a ONU, o Conselho da ONU, eles tinham fazendo esses conselhos para tentar aprovar o cessar-fogo ali na faixa de Gaza e não conseguia. E exatamente no dia que aconteceu esse eclipse, eles fizeram o conselho e foi aprovado, graças aos Estados Unidos absteve da votação, porque antes não era aprovado cessar-fogo, porque os Estados Unidos ele era contra o cessar-fogo, mas porque os Estados Unidos se absteve, então passou o cessar-fogo. Exatamente no dia do eclipse, esse sinal para Israel, o próprio aliado de Israel, os Estados Unidos, se abstendo de ir contra o cessar-fogo, e o cessar-fogo aprovou. Vamos dar uma olhada nas notícias que aconteceu no dia 25, esse primeiro sinal desse eclipse penumbral que aconteceu. Aqui a gente vai ver as notícias, saiu em vários jornais, com a abstenção dos Estados Unidos, o Conselho da ONU aprova o cessar-fogo. Repare que no dia 25 de março, com a abstenção dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU finalmente aprova uma resolução na qual é demandada um cessar-fogo imediato ali na guerra, na faixa de Gaza. Aqui o outro no globo, a abstenção dos Estados Unidos, com a abstenção dos Estados Unidos, o ONU aprova a resolução sobre o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Não que ele tenha acontecido, né? Israel, ela não cumpriu esse cessar-fogo demandado pela ONU nessa ocasião, manos. Aqui até algumas imagens ali no dia, ali mostrando quem era a favor do cessar-fogo, que foi vários países era a favor do cessar-fogo, e os Estados Unidos ali ele não foi contra, mas ele se absteve de se votar, e por isso que acaba passando exatamente nesse dia. Ali o representante dos Estados Unidos se abstendo de ir contra, e exatamente nesse dia desse eclipse, aprova-se então, como disse ali, finalmente a ONU aprova cessar-fogo na faixa de Gaza. E, e mesmo assim, Israel ela não admite, né? Ela não para a guerra, ela descumpre esse cessar-fogo demandado pela ONU nesse momento. Depois nós tivemos esse grande eclipse americano que aconteceu no dia 8 de abril, irmãos. E a gente teve outro marco interessante, além dos 7 anos de julgamento da América que está se cumprindo, a queda da América, o enfraquecimento do Império Americano esse ano. Exatamente no dia do eclipse, então, faleceu o Peter Higgs, em 8 de abril de 2024, mesmo dia do eclipse solar.
Higgs é mundialmente conhecido por sua previsão da existência de uma nova partícula, o chamado bóson de Higgs, a partícula ou a partícula de Deus. Ou seja, exatamente o cientista que descobriu aquela tal da partícula de Deus, ali no CERN, a gente conhece então o CERN, que já tem o símbolo do 666. Exatamente nesse dia, o Peter Higgs faleceu. Irmãos, ele que descobriu a partícula de Deus, ele que era americano. E também no mesmo dia do eclipse, a gente também teve, a NASA lançou 3 foguetes no dia do eclipse para estudar a estratosfera, exatamente onde depois aconteceu aquelas aurora boreal. Esse lançamento da NASA desses 3 foguetes no mesmo dia desse eclipse me lembrou também aquela passagem que fala dos 3 espíritos terrãs, ao qual sai, ao qual fala Apocalipse, que sai da boca da besta. Lembra, irmãos, também? Isso é interessante. Vamos dar uma olhada nessa notícia, então, para se confirmar aqui como exatamente no dia do eclipse faleceu o Peter Higgs, da partícula de Deus. Também interessante esse acontecimento aqui. Fora que a gente já estudou esse julgamento da América, que está acontecendo esse ano, com esses 2 eclipses de 2017 e 2024, né? Pode, você pode procurar na enciclopédia, você vai ver que o Peter Higgs foi um físico britânico. Aliás, irmãos, ele foi um físico britânico. Ele, você pode ver o falecimento dele no dia 8 de abril de 2024 em Edimburgo, no Reino Unido. Irmãos, depois até vou mostrar aqui o emblema de Edimburgo, que aparece o X na universidade onde era professor. Então aqui o próprio cientista que descobre a partícula de Deus, ele acaba falecendo no dia do eclipse. Irmãos, também bem interessante essa situação aqui. Ele que chegou a ganhar, né, até o prêmio Nobel da Física, na época ali que ele descobriu essa partícula de Deus, irmãos. Aqui você procurar, você vai ver o local ali na Inglaterra, na onde ele era professor, no Reino Unido, a região no qual ele nasceu e viveu. E aqui, se você for ver, irmãos, aonde ocorreu esse eclipse americano, no dia 8, você vai ver que até na região ali de Edimburgo, na onde ele acaba falecendo, o eclipse também chegou a ser parcial. Ele foi um eclipse total ali na linha vermelha, mas ali em Edimburgo o eclipse chegou a ser parcial, exatamente aí é onde acaba falecendo. Olha só como que ele chegou até ter um 6% de parcial ali na região de Edimburgo, exatamente no dia do falecimento. Que nem o dia da coroação do rei, lembra? Que também teve o eclipse ali na Inglaterra, exatamente no local da coroação, né? Depois teve essa pintura aí do rei, né? Então, olha só que coincidência. Ele morre, o britânico, o cientista que descobriu a partícula de Deus, morre no dia do eclipse, e o eclipse exatamente toca, chega a ser parcial ali na região onde ele acabou falecendo. Irmãos, olha só que interessante também esse sinal, essa conotação aqui. Que tem algumas informações mais que ele era um professor emérito na Universidade de Edimburgo, chega a ser na Escócia, ali no Reino Unido, né, britânico. Se morreu no dia 8 de abril de 2024.
irmãos, e aqui fala sobre a sua descoberta, que fala que ele morreu em sua casa em Edimburgo na segunda-feira, né? Membro do Royal Sociedade também, irmãos, foi interessante também. A professora Fabiola Chanini, diretora-geral do CERN e ex-líder do experimento Atlas, que ajudou a descobrir a partícula de Deus em 2012, disse: além de suas contribuições notáveis para a física de partículas, Peter era uma pessoa muito especial e um homem de rara modéstia. Um grande professor e alguém que explicou física de forma muito simples e profunda. Irmãos, também. Aqui você pode ver mais uma notícia que traz ele aqui no meio traz ele aqui exatamente no meio. Hicks faleceu de forma tranquila em casa após uma breve doença. Irmãos, essa é a notícia que saiu, não fala exatamente a doença, no qual ele acabou falecendo. A notícia foi divulgada um dia depois, irmão, do acontecimento. Que eu achei interessante que trazer com uma imagem dele ali na Universidade de Edimburgo, dando discurso. E o que eu achei mais interessante que o escudo e o emblema ali do logotipo de Edimburgo também tem o X, né, irmão? Esse X tão icônico que tem aparecido agora, o X, que saiu o tweet, a Madonna, a Madame X, né? E o X que é a abertura do portal. Também, exatamente em Edimburgo, onde esse britânico físico que descobriu a partícula de Deus morre no eclipse. E o eclipse toca ali a região de Edimburgo e a própria universidade também tem como logo o X, o X. Também, mano, achei interessante isso aí. E se você quiser procurar um pouco mais sobre a questão do Paulson Higgs, entenda que uma vez a revolucionária partícula de Deus, entendeu? Ela foi confirmada ali em 2013, que é quando começa toda essa questão mundial, essa nova era que começou em 2013, depois de 2012, tão anunciado que seria o. Muitos falavam que os incas, os astecas falavam sobre o fim do mundo, mas na verdade era o fim de uma era em 2012, em 2013 começa essa nova era, e exatamente no ano da descoberta desse Paulson Higgs, também, ela foi descoberta ali no próprio CERN, ao qual a gente também tem estudado bastante. E esse acelerador de partículas que também está ali no subsolo, esse acelerador de partículas que está ali no templo de Apolo, a passagem para o submundo, ali na Suíça. E aqui a imagem dessa partícula de Deus, irmãos, para vocês verem como que ela realmente se encontra. Olha só que todo esse dinamismo, essa é a imagem da partícula de Deus, então descoberta pelo Higgs, o Paulson Higgs, irmãos, olha só, pelo Atlas, né, experimento ali dentro do CERN. Essa é a tão famosa partícula de Deus, a imagem dela, descoberta ali em 2012, confirmada em 2013, quando começa essa nova era que temos estudados de 2013 para cá, esse novo mundo que tem se formado hoje, 10, 11 anos depois dos estudos, a gente pode ver como realmente essa nova era que está surgindo. Aqui eu tenho algumas imagens relacionadas ao CERN, né? Tenho trazido para vocês todo esse simbolismo que representa esse acelerador de partículas. Aqui para terminar, eu mostro para vocês o mapa. Ali ele se encontra na França e na Suíça. Esse acelerador.
Ele foi descoberto aqui no Atlas, que foi descoberto após São Higgs. Aqui o complexo do CERN, ali no subsolo do ali ali na Europa. Olha só como que ele se encontra na fronteira da França com a Suíça. Irmãos, bem interessante também esse complexo do CERN. Beleza, irmãos? Para terminar então essa parte aí do Boston Higgs. Depois aqui também houve uma grande coincidência que muitos falaram que o CERN ele ia abrir o portal no dia 8 de abril. Mas não exatamente que ele ia abrir o portal, né? Como diz as conspirações, por assim dizer, irmãos. Ele, na verdade, iria ser religado exatamente no dia 8 de abril. O que também foi uma grande coincidência que aconteceu ali, cara. Irmão, se você procurar no próprio site do CERN, o relatório do acelerador, o LHC está bem adiantado. Eu vou deixar esse link para vocês conferirem, mas que no próprio site do CERN já diz que esse acelerador ele seria ligado exatamente no dia 8 de abril, entendeu? Ele seria novamente ligado. É interessante que quando ele liga, ele demora uns dias até que ele chega na sua potência, entendeu, irmãos? E aqui você vai ver que os primeiros feixes estáveis de 2024 no LHC foram inicialmente assentados para 8 de abril. Olha só essa outra coincidência aqui, ou seja, os primeiros feixes estáveis, inicialmente eles foram assentados para 8 de abril. Ou seja, não é que o CERN ele ia abrir o portal em 8 de abril, mas algo eles iriam começar a acontecer exatamente no dia do eclipse, aqui confirmado exatamente no site do CERN. Não é uma conspiração falando de que o CERN ia ser religado para o portal no dia do eclipse. Não, tá aqui, ó. Ele foi inicialmente assentado para começar a ligar seus feixes exatamente no dia do eclipse. Tá aqui no próprio CERN, entendeu? Daí só que eles ligaram no dia 5 de abril. Que nem eu falei, ele demora uns 3 dias para chegar ao seu estágio máximo, que era no dia do eclipse, então. Também tem toda essa questão que eu vou deixar esse link para vocês verem. Como e grande coincidência que é esse outro lado aqui também. Essa questão aqui desse CERN, desse portal dimensional. Ele não só ele pode fazer viagens no tempo, ele está tentando, como ele também pode fazer viagens não só através do tempo e espaço, mas através entre as dimensões existentes também. Ao qual fala lá em Efésios, essas potestades no reino celestiais que está vindo para a Terra. Também tem essa questão aí, cara. Olha só, se não é teoria da conspiração. E se pode ser também outra coisa interessante, esse CERN, ele estava sendo esse ano 70 anos, né? E o que Jesus falou sobre essa geração, que não passaria essa geração sem que tudo isso acontecesse, né? Que é uma geração profética bíblica, é 70 a 80 anos, que são esses anos de 2018, que foi os 70 anos de Israel, a 2028, chegando em 2030. E agora aqui 2024, 70 anos também do CERN, essa geração profética. Se notar isso também. Para terminar aqui, nós falamos do Bóson Higgs, do CERN, da partícula de Deus, no dia do eclipse. E para terminar, eu voltamos dar uma olhada também para complementar esses 3 foguetes que a NASA lançou no dia do eclipse também. Acho interessante a gente dar uma olhada nisso aí também, né? Para complementar esse sinal aqui no dia 8 de abril. Para começar, o próprio nome APEP, irmãos, ali que fala que é essa experiência APEP, a gente já faz aqui a questão do APEP, é o Apophis, essa serpente mitológica, conhecida como Senhor do Caos, o Apophis, no Egito. Tem aquele meteoro Apophis, que está chegando também em 2029, 2037. Aqui é mais antigo no canal, sabe que a gente também tem esse estudo do asteroide Apophis que está chegando.
E agora eles fazem esse experimento APEP, que significa Apophis. É por isso era o oponente da luz. A, a pernificação egípcia do caos. Irmãos, olha só. Também tem isso aí para quem tá. Tem muitas pessoas que estão avançados já nesses estudos aqui que a gente coloca aqui. Mas tem muitos que estão chegando agora também. Vai se familiarizando então, irmãos, com essa questão dessas simbologias, principalmente que a NASA traz esses nomes de asteroides, né? Porque no próprio dia 8 a gente teve o meteoro do Diabo que passou junto com o cometa Júpiter. No mesmo dia também disse que ia ser visível, né? Durante o eclipse. Esse, esse meteoro que estava passando aí. Então, olha só para você ver o APEPS, a simbologia do 8, do infinito, né? O número 8 que é o infinito, a cobra comendo a cobra. Irmão, só é só você ver também tem essa simbologia aí. A gente vai dar uma olhada agora nos foguetes que a NASA lançou. Aqui um pouco tá personifica personifica a escuridão e a desordem. E era, portanto, o oponente da luz. Também tem essa aqui também. Aqui algumas imagens para vocês aí se familiarizarem mais com essa situação aí. Está uma procurada também. Então esse é o Apepsa Pops, programa da NASA que lançou durante o eclipse. Ou seja, o oponente da luz, eclipsando a luz do Sol. Hum? A PEP. A gente for ver até a própria Shiva, que tem ali na frente do CERN, né? Ela também é conhecida ali como a deusa do caos, da destruição e da renovação. É a mesma situação ali também. Tem essa deusa ali no complexo do CERN, que a gente viu, e fala que era chamado de o destruidor, ou seja, do caos, também o benigno e o benévolo, por assim dizer. Era tanto que a gente falou, esse novo velho mundo que se destruiu, esse novo mundo que está se começando, né? Transformador. Nossa, é interessante também toda essa simbologia desse, dessa estátua que está ali no cerne, ali o tridente, a serpente, a naja mortal da serpente também tem a ligação com a serpente também, olha ali a serpente junto com a Shiva, né? E o tridente que a gente tem ouvido muito essa questão da Atlântida e aí a OTAN, a Aliança Atlântida, do tridente, essa guerra ali contra a Rússia e a Ucrânia também tem toda essa conotação aí. Que a NASA enviará foguetes para pesquisa durante o eclipse solar total de abril. Durante o eclipse solar total de 8 de abril, a NASA, Agência Espacial, lançará foguete sonda. O objetivo é estudar como a ionosfera reage aos períodos em que a luz diminui. Ou seja, ela lançou esses três foguetes para estudar ali na ionosfera do planeta como que reage a luz durante o eclipse. Diz que afeta os satélites e outras transmissões. Mas é engraçado que uns dias depois desse eclipse, a gente teve aquelas auroras boreais. E a aurora boreal ela acontece exatamente na ionosfera. Entendeu, irmãos? Também bem interessante. Então, que porque a NASA vai lançar três missões lunares durante o eclipse. A NASA lançará foguetes para estudar a ionosfera durante o eclipse. Então, bem interessante também essa questão aqui. Não é só toda essa questão religada a esse eclipse, irmãos, também. Eu, eu procurei e achei esses satélites sendo lançados, esses foguetes
foram lançados, que eles são satélites ali dentro que estudaram, né, essa biosfera ali. Você pode ver o primeiro que vai ser lançado. Aqui mostra, então, eu também posso deixar esse link para vocês, falando dessas 3 ondas que foram lançadas. Exatamente no dia 8 de abril, nós tivemos a transmissão ao vivo desses lançamentos, exatamente durante o eclipse. Eles foram lançados exatamente na hora que aconteceu esse eclipse, para ser estudada exatamente essa situação. E não se esqueça, então, irmãos, a gente tem ali essa questão dos 3 espíritos terrãs que saem da boca da besta ali. Esses 3, a gente viu ali a questão da serpente, do Apocalipse, e tem as 3 espíritos terrãs que saem da boca do besta, e os 3 lançamentos dos foguetes nessa hora. Aqui, aqui a instalação na onde que ela foi lançada. Eu procurei até o local da instalação ali nos Estados Unidos, a região que foi lançado esse eclipse, que é exatamente onde estava ocorrendo o eclipse na hora ali nos Estados Unidos. Eu procurei aqui no, eu procurei aqui no Google Maps, irmãos, para você também ficar familiarizado a região aonde que foi lançado esses foguetes ali nesse centro da NASA, irmãos, foi numa ilha que tem ali na região, até perto de Washington. Olha lá onde que tá, na região que foram lançados esses foguetes que a gente vai assistir aqui. Esse lançamento esse dia 8 de abril. Brincadeira, cara. Lembrando que o eclipse aconteceu aqui, né? Também nessa região. Radars are tracking. Hoje eu vou deixar esse link para vocês verem esses 3 foguetes que foram lançados Ignition squib, motor pressure. ali durante o eclipse. Success, and our second vehicle has left the rail of the ARC Sucesso no launcher segundo here veículo lançado. live from Wallops Flight Facility in Virginia. As Aqui part o of the videozinho APEP que mostra, launches, a 3-rocket salvo. o vídeo aqui mostra os 3 lançamentos. O pessoal depois ali comemorando e tal. Depois teve o último lançamento também, esse último aqui. Então, irmãos, por enquanto eu vou deixar vocês então com esse vídeo, com esses 2 sinais que aconteceram, o eclipse penumbral e o solar. E depois no outro vídeo eu vou trazer então esse eclipse acontecer em setembro. Já ele não é penumbral, ele já é um eclipse parcial. Então a lua não só vai entrar na penumbra, mas ela também vai estar uma escurecida, que é um sinal maior. E repare aqui que até vai ser visível aqui nessa região do Oriente Médio, na onde a gente está acompanhando aquela situação ali na guerra em casa, e não só aí na guerra em casa, mas como a guerra aqui na Europa também, entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos ver o que vai suceder nesse dia 17, 18 de setembro, que vai ser o próximo eclipse. E depois, mais no final do ano, em outubro, a gente tem o outro eclipse solar anular, que vai ser nessa região do Brasil aqui, que a gente acompanhou principalmente essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser um eclipse anular aqui, ó. Esse Milei, Argentina, vai ser um grande sinal aqui também para o mundo. E o mais interessante, esse eclipse, a gente vai estudar isso no próximo vídeo, que ele vai acontecer no dia do julgamento, ó, no Rosh Hashanah. Exatamente no dia 2 de outubro vai ser o dia do julgamento em Israel, acontecendo esse eclipse. Irmãos, muita coisa promete ainda que vai vir nesses 2 próximos sinais que a gente vai assistir. Eu trazer para vocês no próximo vídeo essa situação desses 2 próximos eclipses aqui. E lembrando que agora, dia 21 de junho, dia 20, dia 21 agora, que a gente vai ter a semana que vem, a gente vai ter o solstício, que também é um grande sinal desses acontecimentos também nessa virada aqui do solstício. Ficamos atentos. Depois eu trago essa situação dos outros sinais, além dos eclipses. Eu trouxe aqui só dos eclipses, para não ficar muito confuso, mas olha só para você ver os acontecimentos que acontecem nesses sinais no céu, ao qual te alertou o nosso Senhor. Muito obrigado, irmãos. Não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo.
Até mais. Obrigado a todos vocês. Obrigado por assistir e quem tá acompanhando aí o canal. Até mais, irmãos.